Eu sou jornalista, professor de jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina e também pesquisador do CNPq na área de jornalismo. A gente parte do pressuposto, a partir da teoria lá do Adelmo Jean Filho, que foi um colega nosso que já faleceu, mas deixou um livro sobre isso, que o jornalismo é uma forma de conhecimento, é uma forma de conhecer a realidade diferente das artes, diferente da ciência, né? Então, esse conhecimento que o jornalismo produz sobre a realidade, né, é a primeira coisa que um estudante de jornalismo tem que compreender, que ele vai produzir conhecimento sobre a realidade, que é um trabalho intelectual, né? Mas esse tipo de conhecimento é diferente do conhecimento científico, que é outro tipo de conhecimento que precisa circular na escola de jornalismo, ou seja, o conhecimento que as ciências produzem sobre o jornalismo para entendermos melhor o jornalismo. Então, tem uma sociologia do jornalismo, uma antropologia do jornalismo, uma economia do jornalismo, né? Que as diversas disciplinas científicas estudam o jornalismo. E também uma teoria do jornalismo que parte do próprio jornalismo para entender o que é jornalismo, como ele se diferencia das outras ciências. Então, esse é o segundo. E o terceiro são os conhecimentos para o jornalismo, ou seja, para o jornalista ser um intelectual, ele tem que também ter uma base de outros conhecimentos, não só sobre as diversas mídias, sobre a rádio, a televisão, a internet, os impressos, compreender cientificamente como funcionam essas mídias, também sobre a sociedade, né? Sobre a sociedade, a economia, a política, toda essa base cultural que o jornalista precisa. Então, esses são os conhecimentos para o jornalismo. O curso de jornalismo tem que ter essas três concepções e o fato de ser um curso só de jornalismo facilita muito isso. Por quê? Porque a teoria desse curso vai estar voltada para as necessidades do jornalismo, né? Quando os cursos se tornaram de comunicação, que aqui no Brasil aconteceu durante a ditadura, em 1969, né, o que aconteceu? As matérias que a gente tinha, como, por exemplo, história do jornalismo ou ética do jornalismo, se transformaram em história da comunicação, ética da comunicação, teoria da comunicação, que são disciplinas que têm um foco muito mais abstrato, muito mais espalhado, digamos assim, né? E aí não focam exatamente o que o jornalismo precisa, né? O jornalismo precisa se distinguir dentro do campo da comunicação. Isso não significa sair do campo da comunicação, que obviamente o jornalismo é uma disciplina dentro do campo maior da comunicação, como a medicina é uma disciplina no campo maior da saúde, né? Mas precisa se distinguir, precisa dizer qual é o seu diferencial. Então, por exemplo, no campo deontológico, ético, é completamente diferente a perspectiva do jornalista em relação à do publicitário, né? São profissões diferentes dentro do mesmo campo e o fato de ser um curso de jornalismo permite vislumbrar melhor essas diferenças. Durante muito tempo, né, se pensou que os jornalistas no curso de jornalismo ensinavam apenas as técnicas, né? Hoje, até pela mutação tecnológica, né, a gente vê que não é suficiente isso. Daqui a 10 ou 20 anos, as técnicas já serão outras. Então, o que é que nós precisamos entender? Precisamos entender, como dizia o Paulo Freire dizia que cada técnica é uma teoria cristalizada. Nós precisamos entender a teoria que está por trás dessa técnica, né, que um dia respondeu a uma necessidade específica, que pode mudar. E aí a gente entendendo a teoria que está por trás da técnica, ou seja, pensando a técnica como tecnologia, né, a gente pode se preparar para as mudanças que essas técnicas vão ter e pensar também que cada técnica foi criada para atingir um determinado objetivo, e esses objetivos também podem mudar. O ensino de jornalismo deu errado, a meu ver, né, pela maneira como ele se constituiu, o modelo dominante do ensino de jornalismo, que vem dos Estados Unidos, né, que se constituiu a partir de um grupo de jornalistas que entram na universidade e propõem a criação dos primeiros cursos, e, porém, não tem nenhuma intimidade com o meio acadêmico. Então, esses jornalistas, ao mesmo tempo que vão ensinar, vão propor o ensino das técnicas jornalísticas dentro do curso, acabam terceirizando o trabalho teórico, o trabalho científico para as outras áreas acadêmicas, já que não se consideram em condições de atuar nesse campo.
Isso faz com que, primeiro, o jornalismo tenha um complexo de inferioridade em relação às outras disciplinas científicas e, segundo, que não consiga produzir uma teoria própria, não consiga legitimar uma disciplina própria dentro da universidade. Né? Isso aconteceu nos Estados Unidos, esse modelo dos Estados Unidos foi exportado para todo mundo e, de certa maneira, foi introjetado também aqui no Brasil. Né? Isso se agravou mais com essa transformação dos cursos de jornalismo em cursos de comunicação, quando esses teóricos que vieram a trabalhar no curso de jornalismo passaram a ter outras preocupações, outros objetos de estudo que não necessariamente o jornalismo. Isso afastou ainda mais a teoria da prática e fez com que o jornalismo, então, não se afirmasse como uma disciplina. Paralelamente a esse problema do curso, tem esse problema da constituição da profissão, do modelo de profissionalização, que também foi os Estados Unidos que criaram um modelo hegemônico que também se tornou dominante no mundo todo. Esse de não aceitar o jornalismo como uma profissão igual às outras. Por quê? Porque em determinado momento, isso se dá em 1935, lá nos Estados Unidos, o Sindicato de Jornalistas decide que, para se juntar aos demais trabalhadores das empresas jornalísticas, no caso os gráficos e os outros trabalhadores administrativos e técnicos, ele decidiu não se diferenciar no sentido de afirmar os valores da profissão, né? E se igualar aos outros operários, digamos assim, das empresas jornalísticas. Com isso, os jornalistas pararam de definir quais eram os parâmetros da profissão, e esses parâmetros passaram a ser dados pelos proprietários das empresas jornalísticas. E, nesse sentido, o jornalista não se afirmou como uma profissão e hoje existe um axioma nos Estados Unidos que o jornalismo não deve ser uma profissão regulamentada como são as outras, a medicina, a engenharia, o direito. Que é importante que se crie grupos de pesquisa em jornalismo, linhas de pesquisa, né, nas pós-graduações de jornalismo. Nós lá criamos o próprio programa de pós-graduação em jornalismo, de maneira a focar mais, né, as nossas preocupações de pesquisa, os nossos objetos, nos problemas específicos do jornalismo. E aí tentar também recuperar uma memória de uma bibliografia sobre jornalismo, de uma literatura científica e acadêmica sobre jornalismo, que de certa maneira, se perdeu por causa desse processo, porque passaram as escolas de jornalismo. A partir dela, tentar avançar numa teoria de jornalismo é muito importante, porque, embora essas outras disciplinas tenham dado contribuições muito sólidas para a gente entender melhor o jornalismo, por exemplo, a sociologia do jornalismo, né, os estudos que os sociólogos fizeram sobre o jornalismo, tem algumas questões que eles não colocam, que são questões que vêm de dentro do jornalismo. Né? Um sociólogo, quando estuda o jornalismo, ele quer entender como funciona o jornalismo como uma parte do funcionamento da sociedade. Né? O antropólogo quer entender o jornalismo como uma parte do funcionamento da cultura, e assim por diante. Né? Os problemas de pesquisa originados nessas disciplinas têm a ver com o objeto principal dessas disciplinas. E nós temos problemas de pesquisa, nós temos que responder, por exemplo, o conceito de jornalismo. O que é o jornalismo? Isso aí não são os sociólogos, nem os antropólogos, nem os economistas que vão responder para nós. É um problema específico da teoria do jornalismo. Né? E hoje, quando tem toda essa avalanche de informações na internet, o problema de distinguir entre o que é uma informação jornalística de uma informação que pode parecer jornalística, mas não é jornalística, esse é um problema fundamental da teoria do jornalismo, que só uma teoria nascida do próprio jornalismo pode responder. Daí a gente precisa construir essa disciplina científica. Nós temos não só, né, os clássicos que vêm desde o do Rui Barbosa, né, até o Luiz Beltrão, que foram desse período anterior à comunicação, como depois, né, temos vários autores contemporâneos, né, eu cito o Adelmo Genro Filho, que foi um autor, o Nilson Lage, temos né, muitos autores que depois desses hoje tem uma produção científica muito rica sobre jornalismo. Né? Nós temos uma sociedade científica, Sociedade Brasileira de Pesquisadores de Jornalismo, nós temos né, grupos de jornalismo na Intercom, na Compós, e temos uma comunidade de pesquisadores aí que são mais de uma centena de doutores estudando jornalismo e contribuindo aí com o crescimento dessa teoria do jornalismo.